Almas queridas, Jesus, nosso Senhor e Mestre, te abençoe, nos abençoe. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 10 a 26. O preço da traição, a última Páscoa, a Santa Ceia. Vamos ler. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Almas queridas, como sempre, temos neste texto muito material para as nossas reflexões e para as nossas vidas. Nos minutos que reservamos para o estudo, fixemo-nos em alguns detalhes. Judas traiu a si mesmo, enganou a si mesmo. Antes de qualquer outra coisa. E como vemos, ele foi combinar o preço com alguns dos maiorais dentre os judeus. Dinheiro, esta é uma das tentações. Não a única, mas é uma das tentações. E não devemos, de forma alguma, colocar a culpa no dinheiro. Costumamos dizer, o dinheiro, ou o poder, ou o sexo, ou a beleza, ou a fama, ou a autoridade são uma tentação. Não. Para me fixar no dinheiro, que é o tema do nosso texto e estudo, o dinheiro em si é neutro. Muitas pessoas podem se perder em razão dele. Mas quando a pessoa tem juízo, bom senso, discernimento, critério, sabedoria, senso de justiça, o dinheiro em suas mãos se torna uma bênção. Com o dinheiro pode-se adquirir alimentos, remédio, tratamento médico, dentário, vestuário, segurança, tranquilidade. Portanto, a tentação estava na intimidade do discípulo Judas, a quem me referirei aqui hoje com muito respeito, com muito carinho, com muita compreensão, por várias razões. A primeira delas é que Judas hoje está completamente redimido. Ele resgatou todos os débitos amealhados com o seu comportamento precipitado, invigilante e infeliz. Judas não é mais aquele discípulo inquieto. Hoje está totalmente livre de todas as consequências oriundas do seu comportamento. Na verdade, como veremos, Judas Iscariotes, sem ofender a ninguém,
em um certo momento, poderá ser eu, poderá ser qualquer discípulo do Mestre, seja discípulo iniciante e seja um discípulo mais amadurecido, mais experiente, porque todos nós continuamos vulneráveis, frágeis. E isso está no texto, como nós destacaremos. Versículo 18 está dito: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Como percebemos, Jesus, Espírito evoluidíssimo, maduro, preparado, atento, vigilante, não se permitiu a distração, não se permitiu a fantasia, a ilusão a respeito dos seus colaboradores mais íntimos e mais próximos. Ele estava atento, e esta atitude de Jesus deve servir-nos de alerta. Precisamos também nós permanecermos vigilantes aqui na instituição, em nossa residência, na via pública, na área de lazer, onde estivermos, com quem estivermos, atenção permanente, para que não sejamos surpreendidos. E depois de Jesus ter advertido os discípulos, vemos no versículo 19, e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Um após outro, diz o texto. Como vemos, a fragilidade não era uma característica somente de Judas Iscariotes. Era uma característica de todos. Não era somente Judas Iscariotes quem apresentava insegurança, dúvida quanto ao real aproveitamento da convivência com o Mestre e do aprendizado das lições. Todos. Nenhum deles, naquele momento, se colocou num patamar diferenciado dos demais. Nenhum deles excluiu-se do rol, nenhum deles admitiu que de maneira nenhuma poderia ser ele. E como veremos mais adiante, noutros dias, Pedro também adotaria um comportamento muito infeliz. E não somente Pedro, os demais discípulos fugiram apavorados. Que isto nos sirva de advertência. Eu estou na doutrina espírita, nesta encarnação,
há 42 anos, pois eu não estou isento de falhar gravemente nesta encarnação. Outro dia eu ouvi esta frase curta e muito preciosa: cair, quem nunca? Errar, quem nunca? Estejamos atentos. Versículo 20. Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E aqui nos detemos de maneira mais longa um pouco. É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Sou espírita, estamos na comunidade espírita Joana de Ângeles. Tenho comigo alguns companheiros queridos aqui presencialmente. Pois devo dizer que os piores adversários do Espiritismo não são os nossos irmãos católicos. Os maiores adversários do Espiritismo não são os nossos irmãos integrantes das igrejas reformadas, os protestantes. Como também não são os budistas, os umbandistas, os integrantes do candomblé, da quimbanda, da messiânica, da Seichonoye. Os maiores adversários do Espiritismo são os maus espíritas. Os espíritas levianos, inconsequentes, irresponsáveis, superficiais, que não assumem compromisso ou assumem por um período e desertam, abandonam o posto, que não se impregnam da doutrina espírita, são frequentadores das casas espíritas, não estudam, não se penetram da mensagem, não são cartas vivas do Cristo perante a humanidade. Sim, porque há espíritas e espíritas. Nem todos os espíritas são bons espíritas. Nesse sentido, dentre outras sugestões, leia-se capítulo 17 do Evangelho, item 4. Os bons espíritas. Este é o título do texto. Os bons espíritas. Sim, porque há os maus espíritas. Pois bem, trago um texto de Emmanuel para nós. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam, por si mesmos,
efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Foi o que aconteceu com nosso irmão Judas Iscariotes. Ele fraquejou e antes de trair a causa, antes de trair o mestre, traiu-se a si mesmo, deixando-se enovelar, envolver pela trama dos poderosos. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano, é o irmão indiferente. E agora Emmanuel nos traz uma doce e grave advertência. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, livro Vinha de Luz, capítulo 104, nos mesmos pratos. Versículo 22, tomai, comei, isto é o meu corpo. Os discípulos do Senhor devem participar integralmente de tudo o que se refere à vida do Mestre e à causa do Evangelho. Jesus não nos quer pela metade. Ele espera de nós uma entrega plena, total. E mais, Jesus não queria ser esquecido. Jesus não pode ser esquecido. Que nós não passemos um dia, uma hora, uma experiência, sem nos recordarmos de Jesus e do Evangelho.
Versículo 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Outra vez digo, nós, os discípulos, precisamos participar integralmente da vida do Mestre e da causa do Evangelho, e que nos recordemos sempre do Senhor em nossas lutas, em nossos sacrifícios, em nossos suores, em todas as dificuldades, para que possamos beber do cálice que o Cristo nos oferece, para que possamos mais tarde, após servir-nos do cálice que é nosso, também participarmos com o Mestre da ressurreição gloriosa. Por fim, versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era a última ceia do Senhor com os seus discípulos. Era a última noite na condição de encarnado do Cristo de Deus. No Monte das Oliveiras, Judas Iscariotes, à frente de um magote de soldados, iria oscular o Mestre. Tema que vamos estudar nas próximas semanas. E Jesus, em que pese estar informado de tudo, cumpriu rigorosamente a programação. Intimamente ele estava feliz, porque tudo o que planejara fora rigorosamente cumprido. E nós voltaremos a estas reflexões. Que aprendamos vigilância, porque todos nós temos ainda alguma coisa ou muita coisa do nosso irmão Judas Iscariotes e da fragilidade dos demais discípulos. Que o Senhor nos fortaleça e que nós contribuamos com a nossa vigilância, diminuindo as possibilidades de quedas. Abraço carinhoso.